Apocalipse 19, versículo 13, diz assim o texto sagrado: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. A palavra do Senhor diz que ele está trajado com um vestido, com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Conhecer as coisas de Deus torna-nos, às vezes, parece que um pouco distante da realidade. Mas quanto mais conhecemos de Deus, mais realidade temos. Não realidade humana, mas realidades espirituais. Conhecer Deus é verdadeiramente interagir de uma forma que essas verdades espirituais apareçam. E eu lendo este pequeno livro, que o nome dele é Conheça Jesus, e aí tem um poema nessas páginas deste livro dizendo: Jesus, tu és diferente. Conhecer espiritualmente o Senhor é ter um deslocamento cerebral. É algo completamente fora do normal. É impossível. O que faz com que pessoas se reúnam no lugar dizendo que buscam um Deus? Que qualquer um racionalmente entrando aqui diz: onde é que está o Deus deles? E nós choramos e esperamos a pátria celestial. Porque as coisas que Deus, e a forma como Deus se revela é totalmente diferente das coisas que o mundo tem. Às vezes estamos na presença de Deus e usufruímos isso, mas às vezes esquecemos de que para todas as coisas a resposta para a nossa vida tem um nome: o Verbo de Deus. O que foi escrito, o que foi determinado, o que foi dito a respeito desse Verbo de Deus manifesta nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com você esta pequena poesia. Jesus, tu és diferente. Tu ficaste ao lado da mulher adúltera quando todos se afastavam dela. É diferente ou não é? Tu entraste na casa do publicano quando todos se revoltavam contra ele. Ninguém tolerava um publicano. Jesus entrava na casa deles. Uma igreja de verdade. Não uma igreja que aceita o adultério, mas é uma igreja que sabe trabalhar e amar a adúltera. Uma igreja espiritual não é uma igreja que aceita as manipulações dos publicanos. Mas uma igreja espiritual é uma igreja que entra na casa do publicano e muda a história dele. Não é corrompido pelo publicano, mas entra na casa dele e faz toda a diferença da vida daquele homem. A igreja é diferente, é uma igreja espiritual, que onde ela vai, ela verdadeiramente expele todas as trevas, porque nós somos a luz do mundo. Que diz mais este pequeno poema: tu chamaste as crianças para junto de ti, quando todos queriam mandá-las embora. Tu perdoaste a Pedro, quando ele próprio se condenava. Quantas vezes nós não conseguimos nos perdoar. Lá em Timbó, quando estava o pessoal batendo de porta em porta, encontraram uma mulher que disse: eu sou tão má. Foi, Ferrari? Acho que foi naquele culto à tarde, e ela disse: Deus não pode me perdoar. Por que Deus não pode perdoar? O problema não está em Deus, porque Deus pode perdoar tudo. O problema está no nosso coração, que muitas vezes não deixa o amor de Deus invadir. Levantamos barreiras dizendo que Deus não pode chegar na nossa vida, enquanto que se Ele chegar, todas as barreiras cairão por terra. Não usufruímos do amor dEle, às vezes pela nossa própria ignorância de limitarmos o nosso Deus. Tu elogiaste a viúva pobre, quando todos a ignoravam. Tu resististe ao diabo, quando todos teriam sucumbido à sua tentação. Tu prometeste o paraíso ao malfeitor, quando todos desejavam-lhe o inferno. Tu chamaste Paulo para te seguir, quando todos temiam-no como perseguidor. Tu fugiste do sucesso, quando todos queriam fazer-te rei. Dá para entender uma coisa dessa? O que tu é? Eu sou o rei.
O que você é? O Filho de Deus, então seja feito rei. Não. Não rei por mãos de homens. O Senhor Jesus trocou o reino terreno, mas a Bíblia diz que ele foi recebido nos céus. Por isso Apocalipse fala, ele tem hoje um manto salpicado de sangue, e ele é chamado no céu como o Verbo de Deus. Você está passando alguma dificuldade? Saiba, meu filho, perante o Senhor, à destra do Pai, o Deus Todo-Poderoso, existe um advogado, Jesus. Ele intercede por você. Ele sabe as tuas dores, porque enquanto você não se perdoa, Ele morreu na cruz para trazer perdão e resgate sobre nós. Enquanto nós não temos, e não éramos dignos do céu, a Bíblia diz que Ele já tinha preparado o céu. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, irei para a casa de meu Pai, e vos prepararei lugar. Quando os discípulos se sentiram tristes, Ele disse, não vos deixarei órfãos. Subirei até meu Pai, mas enviarei o meu Espírito. Não podemos dizer que Deus não age na nossa vida, porque possuímos a herança do Senhor que chegou no céu, o Espírito da promessa que reside em nós. A fé daqueles que fazem as coisas mais diferentes do mundo, loucas, estapafúrdias, totalmente fora do padrão. Mas essas são as formas de Deus agir. Tu amaste os pobres quando todos buscavam riquezas. Tu curaste enfermos quando foram abandonados pelos outros sem nenhum cuidado. Tu calaste quando todos te acusavam, batiam em ti e zombavam de ti. Tu morreste na cruz quando todos festejavam a Páscoa. Tu assumiste a culpa quando todos lavavam suas mãos na inocência. Tu ressuscitaste da morte, quando todos pensavam que estavas derrotado. Jesus, eu te agradeço, porque Tu és único e tão diferente. Você sabe o Senhor que você serve? Amados, esse padrão de Jesus, que este autor desconhecido descreve neste pequeno poema, não temos palavras. Quem que pode dizer um homem que se encaixe, se não for somente o nosso Deus? Nós podemos sofrer provações, mas não sofremos a provação que Ele sofreu da cruz. Nós podemos sofrer angústias, mas ninguém sabe ao ponto da angústia que aquele Senhor, lá no Getsemane, a ponto que as Escrituras dizem que Ele suou gotas de sangue. Nós podemos sofrer necessidades, mas o Senhor Jesus disse, olha, os pássaros têm ninhos, as raposas têm toca, covis, elas vão lá e botam os filhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Dá para entender? O Senhor de todas as coisas, aquele que criou absolutamente tudo e tudo que estava ao seu redor, não era e não usufruiu nada daquilo. Este Senhor é único, este Senhor é diferente de tudo. Qual é o Senhor que nós servimos e seguimos? Qual é o Deus que nós queremos que haja na nossa vida? Nós queremos que Deus, que age dessa forma nas Escrituras, que se intitula o Verbo de Deus, e que muitos dizem, a palavra de Deus é um livro, como se fosse um ser inanimado, enquanto a palavra de Deus nos diz que Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra que se manifesta a nós. Ele deixou as Escrituras para que quê? Para que pudéssemos ter o traço tino de que esta palavra fosse verdadeiramente vida na nossa vida e nós pudéssemos ter comunhão com Ele. As loucuras das diferenças, ninguém acreditava, mas a palavra traz para nós. Ele tem características soberanas. Este rei é um rei totalmente diferente. Versículo 11 do capítulo 19. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O que diz o versículo 14? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai
da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dá para intitular como Rei e Senhor alguém nessas características? Humanamente não, mas espiritualmente sim. Que loucura! Que coisa mais intangível é usufruir da glória e deste mover de Deus nas nossas vidas. Quem que pode entender e perceber esse Senhor? Quem que pode conhecer o Senhor? Nós podemos imaginar tantas coisas. O texto sagrado diz que os humildes, os limpos de coração, estes verão o Senhor. Os pacificadores, estes serão chamados filhos de Deus. Características deste homem Deus, tão diferente, que fazem parte de nós. Igreja, quando estamos nos aproximando das qualidades do mundo, é momento de ficarmos espertos. Mas quando estamos ficando tão diferentes do mundo, é momento de louvarmos o nome do Senhor. Porque quando o mundo diz para ir para A, nós temos que ir para X, não é para B, é do outro lado. Quando dizem é por aqui, nós temos que ir por lá. Por quê? Porque as coisas de Deus são tão diferentes. Por isso, quando planejamos fazer um prédio de educação religiosa aqui do lado da igreja, o que precisaríamos ter humanamente? Dinheiro, boa vontade de construir. Mas se somos espirituais, precisamos primeiro ouvir a voz de Deus. Quem sabe você está precisando de algo na sua vida e possa dizer: Senhor, responde o meu clamor. Mas antes que Deus possa responder o seu clamor, é muito melhor que Ele possa interagir na sua vida. Porque se está faltando amor para você, Ele interagindo, você terá amor. Se está faltando sabedoria, a Bíblia diz: peça, Ele dará sabedoria. Se está faltando algo, o Senhor em nós assim restaurará e fará a sua vontade. Mas quando não temos as coisas de Deus, não podemos ser diferentes assim como Ele foi. Engraçado. O autor desconhecido deste poema diz que ele era diferente, mas eu olho e leio e releio e não canso de ler, e eu acho ele tão parecidinho. Eu acho que ele era tudo o que nós devemos ser. Às vezes nos esquecemos, mas a forma e a norma correta já ficou escrita, já ficou delineada nas Escrituras, já ficou lá marcado, para que nós andássemos assim como ele andou. Que glória para nós! Que bênção podermos usufruir desse Deus tão diferente, mas quando nós somos diferentes, tão parecidos conosco, porque Ele é este Deus que se manifesta diferente para o mundo, mas nos identifica com o reino dele aqui na terra. Você faz parte deste reino de Deus, dessa condição de ver aonde Ele está? Abra os olhos, pode ser que aonde você está pensando que Deus não está agindo, é bem ali que Ele está fazendo a mudança na sua história. Embora você está dizendo, não tem saída, fique sossegado, tem saída sim. Porque onde Deus está, há sempre uma esperança. Onde todos e os líderes judeus colocaram Ele numa cruz, aonde o inferno o levou a empolgar o coração e maquiar o coração de Judas Iscariotes a ponto de trair Jesus para que ele fosse para a cruz. Mas engraçado, ali na cruz ele trouxe a salvação a todos, e na mesma cruz, diz as Escrituras, ele expôs a Satanás e o império das trevas, a vergonha e ao desprezo. Quem que podia imaginar que aquele ato de fraqueza e de tristeza redundaria no maior triunfo do céu nas coisas da terra? Os nossos olhos estão aonde, irmãos? Nas coisas que os homens veem? Que bom. Mas se os nossos olhos estiverem nas coisas que os homens não veem, será excelente a nossa forma de ver. Por quê? Porque veremos as coisas espirituais. E isso é o que permeia a vida e o caminho de todo cristão. Como está os teus olhos? Você está vendo as coisas de Deus? Se não, coloque lentes das quais o Senhor pode acertar o prumo dos teus olhos. Confie nele, porque Ele pode mudar a sua história.
assim como tem mudado e vai mudar a nossa vida para sempre.